Ok. Gravando. Pronto, tá aparecendo já aqui, gravando. Beleza. E agora, para eu voltar para ali? O verdinho, compartilhar. Ah, entendi. Então, fácil. Aí eu seleciono Isso. e compartilho. Isso, exatamente. Pronto, voltou o que era. Maravilha. Agora amplia. F5, né? Eu normalmente dou um clique lá na telinha que amplia. Vai lá no F. Isso, vai. Pronto. Ok. Tá bom, excelente. Maravilha. Gente, boa tarde. Obrigada aí pela paciência. Vamos começar a nossa palestra de hoje. E como não estamos com a reunião presencial, eu vou fazer apenas uma saudação que tem lá no livro de Práticas Esotéricas do Loester. A paz seja contigo e salve, divina encarnação de uma chispa de Deus. Que lindo. Então, o tema de hoje é hermetismo e eu vou apenas expor algumas noções. Todo o assunto que eu estou trazendo hoje é apenas de um livro. Geralmente, quando a gente faz palestra, a gente faz pesquisa, a gente busca, né, várias fontes, mas tudo o que eu falar hoje trata-se apenas desse livro aqui, A Mente, tomo 1, de Dr. José Laércio do Egito. Eu conheci Dr. Laércio no ano de 2001 e tive a oportunidade, em 2002, de começar a frequentar um curso sobre hermetismo que ele fazia, né? Esse curso é apresentado em câmaras, são 12 câmaras, mas só chegamos até a 4ª câmara, e o ambiente onde ele era ministrado era na própria residência do mestre Laércio. Dr. Laércio já havia escrito, até aquela ocasião, mais de 2.500 temas que ele gravava em CDs. E depois disso, com o incentivo de uma discípula, né, e de nós todos, ele começou a publicar os livros. Pegou os temas e organizou, deixando eles assim separados por assunto, né? E chegou a publicar 10 livros. Foram 10 livros ao todo publicados. Então, esse aqui, A Mente, ele ocupa 2 volumes, que é o tomo 1 e o tomo 2. E para você ver assim, a riqueza do assunto, do conhecimento que era tratado assim conosco, né? E ele sempre dizia isso para a gente, o que está escrito aí na tela. É o discípulo quem amplia o seu próprio nível de percepção para receber o conhecimento da eterna fonte cristalina de saber cósmico. O lema que ele sempre nos apresentava era esse, sempre em frente e para o alto. Em uma longa viagem rumo ao reino da luz. A gente sabe que o conhecimento hermético ele foi trazido para todo mundo. Todo mundo pode ter acesso a esse conhecimento. E existem livros que estão assim publicados de maneira assim bem constante, e os que ele recomendava para nós era o Caibalho, Corpus Hermético, a Tábua de Esmeralda e Piste Sofia. Então, esses livros, quando a gente começou a estudar com ele, era o que a gente tinha como base, além das as apostilas com os temas que ele nos passava, né? Então, a gente se encontrava na casa do Dr. Laércio, fazíamos um círculo e nós passávamos um mês estudando os assuntos, e nesse dia a gente fazia perguntas, fazendo questionamentos, e ele ia respondendo assim a todo mundo. E uma das coisas que eu aprendi é que os princípios herméticos
estão escritos em vários livros, né? Eles são 7, como vocês sabem, é o mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, causa e efeito, ciclos e gênero. Mas, com o estudo, a gente vai descobrindo que, além desses 7 princípios, existem mais 5 princípios herméticos, só que são ocultos. E era a condição de você passar da primeira câmara para a segunda câmara, era você, ao longo dessa primeira câmara, descobrir quais eram esses outros 5 princípios ocultos. Então, tinha essa resenha aí para a gente conseguir ir adiante, né? E cursar a segunda câmara depois. Outra coisa também que constava assim muito dele, o doutor Laércio ensinava, é que essa questão da meditação, do estudo, da reflexão sobre o que a gente estava estudando era importantíssimo. Mas mais importante ainda era a maneira como a gente ia se comportar diante das situações de nossa vida. Porque parece que é um desafio. Quando a gente começa a entrar nessas ordens, em lugares assim, que tem esse conhecimento místico, então parece até que a gente começa a enfrentar algumas tempestades na vida. Parece que são testes que chegam para realmente nos colocar à prova. Bom, e uma das coisas assim, que o doutor Laércio sempre chamou a atenção também foi essa situação de como trazer o conhecimento hermético antigo, dos antigos egípcios, os místicos daquela época, quer dizer, de mais de 3.000 anos antes de Cristo, para a nossa atualidade. Então, existe uma ordem hermética, que era a ordem a qual o doutor Laércio pertencia, que era a VOH, Venerável Ordem Hermética. Então, essa Venerável Ordem Hermética, que existe na atualidade, foi ela quem trouxe e está servindo de ponte para trazer esse conhecimento arcaico para a nossa linguagem moderna. Nesse primeiro livro, A Mente, é realizada uma abordagem de conceitos. Então, o conceito mais trabalhado aqui é justamente o de mente, é o conceito de consciência e o conceito das 12 qualidades que a mente apresenta. O primeiro princípio hermético é esse aí, que todo mundo conhece, o universo é mental. Então, essa venerável ordem hermética, ela trouxe esse conhecimento antigo de forma atualizada. Ela estabeleceu essa linguagem, essa ponte entre o que era o simbolismo daquela época com a nossa linguagem usual de hoje em dia. Eu acho assim, isso foi fundamental para que o conhecimento chegasse até a nossa época sem perder a essência. Então, se vocês já, assim, não sei se vocês conhecem um filme brasileiro chamado Desmundo. Ele foi lançado em 2002. É um filme brasileiro com atores brasileiros e ele descreve as primeiras décadas depois do descobrimento do Brasil. Passou-se lá pelo ano de 1550, 1580. E o curioso disso tudo é que o filme tem que ter legenda, porque os atores eles estavam falando na linguagem que era falada naquela época. Então, além de ser a fala portuguesa, ela também sofreu modificações até hoje. Foi necessário fazer legendas, os atores falando a linguagem daquela época, 1500, século XVI, mas se a gente ficar só na escuta, a gente não ia entender nada. Então, imagine uma linguagem
e também uma escrita, né, daquela época de mais de 3 milênios antes de Cristo. Foi preciso fazer uma total reformulação para que a gente tivesse uma compreensão exata do que se passava naquela época. Aí, muita gente que não entende direito diz assim, os egípcios, eles tinham conhecimento elevado de matemática, de física? Como é que eles podiam ter esses conhecimentos elevados se a religião deles era tão rudimentar? Porque quando eles viam aquelas imagens, né, de seres representados com aparência de animais ou animalescas, e eram cultuados até como divindades, como a própria imagem de Thoth, né, que é um ser humano com a cabeça daquele pássaro, né, do Ibis. Ou aquele outro, o Anubis, e a serpente, e outros animais, né, que eles sempre representavam ali nos seus hieróglifos. O que acontece é que as pessoas que viam, né, e não tinham conhecimento simbólico, consideravam que aquela religião era rudimentar sem ser. Porque, por exemplo, quando eles desenhavam a serpente num deserto, que formava no caminhar dela aquela figura senoidal, né? Figura geométrica senoidal. Então, quem é iniciado ou quem estuda simbolismo sabe que essa senoide representa um dos princípios herméticos, que é o princípio da vibração. Então, esse movimento, esse deslocar-se da serpente na areia, era uma representação nesse sentido. E não a representação profana, que faz com que as pessoas fiquem reverenciando e cultuando animais como se eles fossem a própria divindade. A gente sabe que a serpente, dentro das escolas esotéricas, místicas, ela, além desse significado, ela também tem a Ouroboros, né, que está no próprio símbolo aí do emblema da Sociedade Teosófica, né, a cobra moderna, e tem a outra que é a Kundalini, né, a serpente que ascende, né, que sobe ali pelo canal Sushumna, através de Ida e Pingala. Então, houve necessidade também, os antigos egípcios já prevendo assim, a derrocada daquela civilização, que tudo ia entrar no seu ciclo negativo, eles já prevendo isso, eles resolveram colocar todo o conhecimento deles em linguagem simbólica. E a importância disso foi para que pessoas que não fossem iniciadas tivessem acesso a esses conhecimentos. E outra, é fácil a gente saber que eles tinham conhecimentos, sim, elevados de matemática e de física. Talvez não com a metodologia que a gente tem hoje em dia, né? De estudar física quântica, a física de partículas, as bases matemáticas de tudo. Não. Eles chegaram a esses conhecimentos através de outros métodos, é provável. Talvez até métodos assim mais subjetivos, mais elevados do que esses que a gente tem usualmente, né, atualmente. Então, essa linguagem mística dos símbolos, ela também sofreu deturpação. Infelizmente, em tudo ocorre isso. Mesmo eles trazendo essa condição de colocar símbolos para fugir da mão do obscurantismo, também houve essa questão das interpretações simbólicas serem deturpadas. Então, ele diz assim, arcaica pode ser a linguagem usada no passado, mas não a essência do conhecimento e muito menos a sua simbologia. E essa simbologia era passada através das escolas de mistérios. E os pequenos mistérios, hoje em dia, eles já são estudados nas escolas oficiais.
né, que são as bases assim, da matemática, da física, da geometria, da química, mas tem as escolas de mistérios, dos grandes mistérios, que isso não é passado nos bancos escolares, é só para iniciados mesmo, ou pessoas que estão nesse caminho. Aí o conhecimento ele deve ser dado a todos que possam dele fazer bom uso. Então, a gente está vivendo em uma época de grandes avanços tecnológicos e mesmo de liberalizações. Isso permite que buscadores e estudantes metafísicos não sejam punidos e muito menos sacrificados, como aconteceu há alguns séculos atrás, né? Só que essa busca e essa liberalização, ela chega a um ponto em que é preciso ter certos cuidados, né? O conhecimento místico ele está disponível para todos, como tem lá nas primeiras páginas do Caibalho, né? Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do conhecimento. Então, está tudo aí. Tudo está sendo oferecido. Mas só que a maneira, a gente pode falar, por exemplo, sobre essas artes mágicas, arte alquímica e cabalística, mas a gente não pode dar a receita do bolo, dizer quais são os ingredientes e muito menos dizer como preparar essas magias, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que são da mão esquerda e elas vão usar esses poderes com propósitos egoístas. Então, é por isso que o conhecimento, apesar deles ser dados para todos, eles devem ser depois restringidos para quem vai fazer bom uso dele. É por isso que ele fazia uma distinção, como agem o leigo e como agem os iniciados, né? Ele fez uma comparação. E lá no livrinho, Aos Pés do Mestre, o mestre Kuthumi diz: só existem 2 tipos de pessoas no mundo. As que têm o conhecimento e as que não têm o conhecimento, as ignorantes. E o conhecimento que lá é falado não é conhecimento acadêmico, é o conhecimento, como está lá, do plano de Deus. Então, quem tiver ou vislumbrar um momento sequer do que seja essa beleza desse plano, nunca mais vai querer participar de outras coisas na vida. Então, essa distinção do leigo, do ignorante, para o iniciado, ou pelo menos para aquele que vislumbrou já essa beleza, é bem gritante, né? Então, a pessoa comum, ele alimenta-se das fantasias mentais, acreditando serem verdadeiras. Então, tudo que aflora ali na sua cabeça, ela acha que aquilo é que é verdade. Tudo que a sua mente está captando, para ela é o que vale. Ele rege-se pelos pensamentos e tenta, que é o pior, aí é que está o pior, ele tenta impor o seu padrão de pensar, de raciocinar, de considerar que isso é que é bom e certo a todos os demais. É aí que surge o fanatismo e as imposições ditatoriais. Aceita tudo que os sentidos físicos mostram, tudo que aflora como pensamento. Então, se você está enxergando determinadas coisas, vendo, ouvindo, então, para ele, aquilo é que é a única realidade possível. São bem, assim, materialistas. E ele sente-se o dono da verdade e vive orgulhoso até das ilusões em que vive. E sempre criticando e achando que essas outras pessoas é que são visionárias, malucas, que não entendem das coisas, que estão no mundo da lua e por aí vai. Já o iniciado, ele conhece as armadilhas da mente e as evita. E hoje nós vamos trazer um pouquinho dessas armadilhas aqui para a gente tentar assim, nos desviar desse caminho do erro, né? Ele sabe que não pode depositar total confiança em tudo que aflora na sua tela mental. Ao contrário do leigo, muitas vezes a pessoa, quando surge um pensamento, aí o outro adere ao pensamento, o leigo adere ao pensamento. Já o iniciado, não.
ele pensa, por que eu estou pensando isso? Isso veio de mim ou isso veio de fora? Eu estou captando isso, porque a gente tem uma anteninha parabólica aqui, né? Então, por que eu estou pensando isso, essa coisa? Por que isso me ocorreu agora? Sempre questionar. Não se identificar com tudo que aflora na sua mente. Ele examina exatamente os pensamentos, isolando-os de influências dos demais elementos integrativos da mente. E daqui a pouco a gente vai explorar mais um pouco isso. E ao contrário do outro, que se acha o dono da verdade, ele sabe que é um vivente no mundo de Maia. E outra coisa, ele prefere viver o isolamento. Não gosta de aglomerar, não gosta de estar socializando demais em todo o espaço, não. Né? Tem gente que não consegue passar um dia, né, ou uma sexta, um final de semana, tem que estar, não. Eles gostam de se recolher, gostam de se reunir com pessoas que tenham afinidades nesse aspecto aí. A iniciação, então, já que estava falando de leigo iniciado, isso aqui já foi abordado em outra palestra, mas eu precisei trazer, porque a iniciação ela implica em aprender a controlar a mente, a conhecer o mundo no nível da consciência através da intuição, e não apenas em nível de mente, através do pensamento. Então, se a gente conseguir desfazer esses bloqueios que a mente nos traz, a gente vai ter cada vez mais acesso a esse plano superior, transcendental, através da intuição. A ficha vai cada vez caindo mais, né? Ou o nosso canal, o Antacarana, ele de estreitinho, ele vai se ampliando e vai havendo um fluxo maior e melhor do que a gente precisa saber. O valor da iniciação é se tornar um ser liberto. E aqui eu quero só recordar para vocês, que eu acredito que todo mundo já conheça, o mito da caverna de Platão, né? Onde aqueles seres viviam num ambiente né? Terreno, numa caverna, iludidos ali por alguns seres, e eles só viam sombras, tinha uma luz artificial causada por uma fogueira, e eles projetavam as imagens que eles queriam, porque eles estavam no controle da mente daqueles seres. Até que um consegue se libertar e vai com dificuldade, sobe e vê o mundo como é lá fora, né? Vê o todo. Ele estava vendo apenas um aspecto. Então, esse mito da caverna ele é interessante porque ele mostra essa questão de planos. Tem o plano abaixo, tem um plano mediano, tem o caminho para subir, tem aquele outro, o elevado, né? Onde reina a luz. E apesar dele ter se ofuscado no início, depois ele vai conseguindo perceber a beleza, né? Desse outro estado em que ele está. E mais ainda, ele está liberto e ele deseja que os companheiros, a família dele também sejam libertos. Por isso que ele volta. E é a missão, acho que de cada um de nós, quando atingirmos determinados status, nós irmos trazendo um pouquinho de luz para o mundo. Então, a mente, né? Vamos estudar agora um pouquinho o que seja a mente. A mente compreende 12 estados básicos, ou 12 qualidades, ou 12 características, ou 12 atributos. São eles: percepção, pensamento, memória, sensações, atenção, associação, imaginação, conceitos, razão, raciocínio, lógica e entendimento. Então, todas essas características unidas é o que confere inteligência ao ser humano. Então, isso tudo aí, quanto mais assim você utilizar da maneira apropriada esses atributos, mais inteligência você tem e maior vai ser a sua condição de superar esse próprio estágio em que você está, mesmo estando assim
nessa condição de ter uma inteligência superior. E eu escolhi, desses 12 estados básicos, para nós falarmos um pouquinho hoje, eu trouxe a percepção. Então, é o que a gente vai avançar daqui a pouco. Pensamento, memória, sensações e todos esses outros atributos. Se vocês depois gostarem, se interessarem, a gente pode continuar com esses temas e cada vez eu traria um desses aspectos para a gente aprofundar. Mas antes, essa distinção entre consciência e mente, ela precisa ser bem entendida. Aí, para isso, eu trouxe algumas analogias para a gente entender essa diferença. Por exemplo, o CD, um mar irregularmente resfriado e uma pessoa dormindo. Então, eu tenho aqui na minha mão um CD. É um CD de música. Aqui estão diversas músicas gravadas. Mas, e daí? O fato de eu ter esse CD, isso aqui vai permitir que eu, assim, escute as músicas? Só o fato de eu ter o CD? Não. Eu tenho que ter um dispositivo que capte as informações que estão aqui. Então, a comparação que eu quero fazer é o seguinte: o CD, o objeto como um todo, seria a própria consciência, ou campo da consciência, ou como dizem muito hoje em dia, o campo das infinitas possibilidades. Então, aqui estão tudo registrado. Todo registro que serei capaz de captar está aqui. Mas, para isso, eu preciso de um instrumento. E esse instrumento, antigamente, era uma agulha. A gente colocava a agulha no vinil e saía tocando a música. Hoje em dia, dizem que é um raio laser, né? É um fiozinho assim de laser. E com o movimento, então, vai sendo feita a leitura e a música vai sendo tocada. Entendeu? A comparação seria, o CD seria a consciência e o raio laser ou a ponta da agulha seria a mente. Então, a mente é esse instrumento ou essa ferramenta que a gente usa para sacar do campo da consciência as informações que a gente está precisando captar ou as informações que a gente está captando porque nós estamos dirigindo a atenção naquela direção. Tem essa outra comparação com o mar irregularmente resfriado. Então, no caso, a consciência seria esse mar ilimitado, só que em determinado momento ocorre um resfriamento. E esse resfriamento é irregular, fazendo com que apareçam blocos de gelo distintos um do outro. Os famosos icebergs, né? Então, apareceriam icebergs pequenos, icebergs gigantescos, iceberg transparente, outros azulados, e por aí vai. Inúmeros icebergs. Sem que o iceberg deixe de ser uma porção daquele mar ilimitado. O que ocorreu é que houve um resfriamento irregular. Porque se o resfriamento fosse por igual, todo o mar ficaria congelado. Vocês entenderam a analogia? Os icebergs seriam as mentes. E é importante realçar outra condição que distingue consciência de mente. A consciência ela é uma só. Então, vocês viram também no exemplo do CD, que ali o CD é um só. Agora, as informações são inúmeras. Cada vez que você toca ali num ponto diferente, você saca uma informação diferente, um conhecimento, tem acesso a algo totalmente diferente do que está em outros pontos ali. E o mar irregularmente resfriado, o mar seria a consciência e os icebergs seriam
a mente, que são múltiplas, né? A consciência é uma e as mentes são múltiplas. E tem essa outra comparação de uma pessoa dormindo. Então, a pessoa está dormindo e você adentra, por exemplo, no quarto e vê que a pessoa não fala, a pessoa não pensa, a pessoa não quer, a pessoa não está dando atenção, ela não estabelece nenhum tipo de associação, conceitua nada. Nesse plano físico, entenderam? Nesse plano físico, ali, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo o corpo de uma pessoa dormindo, mas ela, naquela ocasião, a mente ela foi abstraída, ela não está se expressando naquele momento, naquele corpo. O mesmo acontece com a pessoa que está em coma, uma pessoa que foi sedada. Você não consegue estabelecer uma relação mente-mente com ela. Aquela pessoa, aquele corpo, ele continua expressando atributos da consciência, porque tudo no universo tem consciência. Do átomo ao menor dos infusórios, aos dianchorrães, aos seres mais luminosos e incríveis do mundo, tudo tem consciência. Um mineral tem consciência, uma pedrinha tem consciência, um vegetal também tem consciência. Mas eles não têm mente, eles não pensam, eles não têm memória, eles não têm sensações, não são capazes de fazer associação, são incapazes de conceituar alguma coisa, uma ocorrência. Eles não são capazes de estabelecer raciocínio e de estabelecer associações lógicas. A consciência, onde quer que ela se manifeste no mundo real, faz sempre segundo cada coisa. Aí, reforçando, um átomo, bem como uma célula, tem uma forma de consciência. Eles cumprem uma função como um programa. Eles não possuem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um atributo dos humanos, dos seres que possuem mente. Um átomo, ele não tem mente. Nenhuma célula também a tem, mas os seres humanos, sim, desde que eles percebem, ele pensa, ele deseja, o que não acontece com as estruturas que não encarnam o espírito em desenvolvimento. Então, se o espírito está em desenvolvimento, ele encarna em seres que sejam humanos ou humanoides, que possuam mente. Assim sendo, o mineral, um vegetal, um animal, aplacentário, eles não têm mente. Embora todos tenham consciência, como eu disse, tudo tem consciência. E vocês prestem atenção que, assim, os animais, não são todos os animais que não têm mente. Os animais, principalmente os animais domésticos, eles já possuem mente. Não têm a mente no mesmo patamar que nós temos mente, né? Mas eles têm os rudimentos da mente. E alguns já têm alguns aspectos assim bem desenvolvidos. Os animais domésticos que convivem com o homem, então é como se eles já tivessem absorvendo essas características e aprendendo pelo amor e pela dor também, infelizmente, a desenvolver esses aspectos, né? Porque eles também percebem, eles têm memória, eles são capazes de dar atenção. Se a mente é constituída pelo pensar, pelo sentir, conceituar, raciocinar, imaginar, então é fruto do processo de individuação. E, portanto, ela é distinta de uma pessoa para outra. E, como eu já disse, a mente ela não é única, existem vários tipos. Tem a mente cósmica, tem a mente divina, tem a mente logóica e tem a mente pessoal. Então, cada um de nós, cada ser humano, tem a sua própria mente pessoal. Que lá, quando a gente estuda os princípios humanos, a gente chama de ego pessoal, que é onde está assentada a nossa mente pessoal. A mente cósmica é a mente divina quando se manifesta aqui no plano imanente, fazendo surgir o universo e tudo mais. Então, o surgimento da mente, eu sei que ela é muito enganadora, ela, como dizem, é assassina do real, tudo,
mas ela é fruto do processo de individuação. Então, na medida que você vai se tornando um indivíduo, um ser distinto do outro, por quê? Porque você percebe, você pensa, você sente e você quer coisas que não são de um todo idêntico com o que as outras pessoas têm. Às vezes você mora no mesmo lugar com seres da sua própria família e vocês pensam diferente, vocês querem diferente, vocês sentem diferente. Então, é aquele velho ditado popular, cada cabeça um mundo, né? Então, cada cabeça uma mente. Então, essas distinções são todas frutos dessas diversas diferenças perceptivas que nós temos encaminhadas assim na nossa vida. Aí, como eu disse, daqueles 12 aspectos, daquelas 12 características da mente, então vamos ver hoje um pouquinho sobre essa situação, sobre esse primeiro, que eu acho importantíssimo, por isso que eu escolhi, foi a percepção. Então, a percepção é uma informação captada pelos detectores biológicos de vibração no foco da mente. Aí, tudo certo aí, né? Informação captada. Agora, detectores biológicos de vibração, o que vem a ser isso? Simplesmente os nossos sentidos. Então, os nossos sentidos era assim nomeado, Dr. Laércio chamava assim, detectores biológicos de vibração. Então, os nossos detectores biológicos de vibração, os nossos sentidos, eles estão a cada momento captando diversos tipos de informação, de acordo com a faixa de frequência vibratória que é assim permitido não, assim, é específico deles. Então, qualquer coisa no mundo é muito mais que aquilo que nós percebemos. Portanto, algo totalmente diferente daquilo que ela pensa que seja. Podemos dizer que uma coisa ela pode ser muitas outras. Aí, é assim, eu gostaria que depois vocês fixassem isso aí. Eu vou trazer apenas um pouquinho da compreensão que eu tive, mas vocês pensem depois sobre isso. É uma das frases que eu gostaria que ficasse para vocês refletirem, né? Qualquer coisa no mundo é muito mais do que aquilo que nós percebemos. E isso é tão fácil hoje em dia, né? Da gente esclarecer. Por exemplo, se você vê uma pessoa assim diante de si, você está vendo um ser humano, cabeça, corpo, membros, cabelos, está com roupa, está assim, assado, a pele, isso aqui, os olhos, tal. Mas se você tivesse condições, se a sua visão fosse de raio-x, como é que você veria aquela pessoa? Você veria um esqueleto. Você não veria nada dessas outras condições. Você veria o crânio e o corpo, né, se deslocando, se movimentando, fazendo tudo que tem que fazer, mas com uma aparência totalmente diferente. E também, quando você percebe que hoje em dia existem instrumentos, ou existe uma tecnologia que permite que a gente veja além daquilo que está sendo captado pelos nossos sentidos físicos ordinários, então você se dá conta de que uma coisa que você veja um objeto, ele não é simplesmente aquele objeto feito com aquela matéria e tudo mais, não. À medida que você vai avançando mais nas impressões, no conhecimento daquilo, você vai vendo que ele também tem, além de outra aparência, tem outros atributos, outras características que faz com que a gente não perceba no primeiro momento. No século passado, lá pelos anos 1940, lá na Rússia, surgiu aquele pesquisador Kirlian, né? Então, ele desenvolveu uma máquina, a máquina Kirlian, que permitia que fosse fotografado o halo energético que existe no entorno do nosso corpo, né? Naquela ocasião, era só a pontinha do dedo, o aparelho que ele desenvolveu, numa câmara escura, portátil, o dedinho colocava, tirava e
via-se, então, um halo de luz. E o mais importante disso tudo não foi só a detecção da existência desse halo de luz, foi que ele passou a diagnosticar algumas situações, tanto do ponto de vista físico, de doenças físicas, como também de problemas psicológicos, entendeu? E psiquiátricos, psicológicos e psiquiátricos. Então, esse nosso campo, no nosso entorno, esse halo energético, que na teosofia e nos estudos esotéricos tem uma configuração que a gente chama de ovoide ou aura. A aura tem o formato de um ovo circundando todo o nosso corpo, e tem cores e tem organelas, vamos dizer assim, que são registros de memórias que ficam ali. Então, a gente pode dizer que a nossa aura é a nossa memória sutil. E outra coisa, podemos dizer que uma coisa pode ser muitas outras coisas também nesse sentido. Porque se eu tenho aqui esse óculos, eu estou vendo aqui, eu acho que é acrílico, sei lá que material é esse, pedacinho de alumínio e tudo mais. Aí eu aprendi a ver essas coisas como se fosse um óculos. Mas se a gente conseguisse ver além dessa matéria, se conseguíssemos mergulhar, como tem alguns clarividentes que fazem isso, eles mergulham no interior da matéria e chegam a ver como na intimidade essa matéria é. Tanto a questão do ponto de vista de moléculas, de átomo e até de subpartículas do átomo, como ocorreu com Annie Besant e Lydie Britten, né, que descobriram uma subpartícula do átomo, ainda lá em 1920, e escreveram um livro sobre isso, foi Química Oculta. O mundo é esse mundo porque nós só conhecemos as percepções que o tornam assim. Se pudéssemos percebê-lo de outra forma, esse mundo seria bem diferente. Isso aí está bem claro, né? Isso aqui é bem elementar. Isso que chamamos de mundo nada mais é do que o padrão de percepções de cada ser. O mundo não é exatamente igual para duas pessoas distintas. Mesmo que sejam seres da mesma espécie, como eu falei anteriormente, eles parecem que é igual, mas não é. São mundos idênticos, mas não são iguais. Há pequenas nuances que tornam um mundo de uma pessoa diferente de outra. Acontece que essas diferenças são tão pequenas que tornam-se praticamente assim imperceptíveis. Mas existem algumas condições que a gente sabe que essas distinções são até diagnosticadas, né? Como é o caso do daltonismo, né? As pessoas que não enxergam as cores, né? Todo o espectro de cor. Bem mais diverso é o mundo de cada ser na escala biológica. São bem diferentes, embora convivam numa mesma realidade estrutural. Então, é sabido que, por exemplo, a cobra, ela não enxerga como nós enxergamos. Elas têm a visão dela é termossensível. Então, elas veem as coisas através do calor. Então, tem uma imagem onde tem mais calor, onde tem mais frio. E assim ele se aproxima das presas de acordo com a característica de calor, que é o que interessa a elas. Se vocês forem pesquisar o olho da mosca, né? Eles são grandes, né? E tem várias facetinhas assim, é como se fosse vários olhozinhos. Então, o mundo para esses seres é uma coisa assim totalmente diversa desse que nós vislumbramos, né? E por aí vai, né? Cada ser dentro da escala biológica sente e percebe de uma forma diferente. Os sentidos que nós temos e que os animais têm, eles também, dentro da escala do espectro, eles variam. Então, os cachorros, por exemplo, a audição é maior, o nosso vai até um determinado limite, os deles é bem mais amplo. O faro também, por isso que eles são usados
com frequência em trabalho na polícia para detectar drogas, corpos, né, que foram enterrados, e drogas, e por aí vai, muita coisa mesmo. Percebemos o universo exatamente pelas qualidades constitutivas da mente. Por isso é que, para nós, o universo, como diz o primeiro princípio hermético, é mental. Aí fica tão claro, né? A gente se dá conta disso, que o universo é mental, quando a gente tem essa informação que ele é mental, porque nós usamos 12 atributos da mente para perceber o todo, né? E aqui diz mais, no nível superior de percepção, que se vê tão somente energia ou filamentos de luz. Então, quanto mais você acende o seu nível de percepção, maior vai ser assim as características das coisas como um todo. Elas vão perdendo a forma, né? Esse mundo de forma é aqui do nosso plano físico. À medida que nós formos avançando em outros planos mais elevados, mais subjetivos, então nós vamos entrando no mundo e no plano onde as formas elas se desfazem, porque fica tudo homogêneo, como se fosse uma nuvem, um mar indistinto, mas que ainda assim é um campo, é um mar. Tudo quanto possa existir já está presente na consciência, e esse, como a gente viu, é o ponto principal, a diferença da consciência para a mente. Tudo já está lá presente, como ali no CD, mas só é percebido pela mente de forma fragmentária, como de unidades dispostas num incomensurável mosaico, cujos quadrados correspondem às unidades de eventos. O que existe para nós é somente a fração da consciência que está sendo detectada pela mente. Então, quando a gente faz essa visualização imaginativa, assim, de pensar na consciência como um incomensurável mosaico, e mais ainda, um mosaico em vários planos, não só 3D, mas 1000D, por aí vai, em vários planos. Então, tudo o que você pensar, tudo o que você sentir, tudo o que você viver, se foi hoje, se foi ontem, vai ser amanhã, tudo já está lá registrado no campo da consciência, porque ela é a própria expressão de Deus nesse nosso plano de manifestação. Existe o inefável, que é algo que a gente não adianta nem conceber, porque a gente não tem em mente e a mente não é capaz de captar isso. Tem o inefável, que é o deixa para lá. Tem o transcendente, que é o campo da consciência que abarca esse nosso mundo da mente. É como se a consciência fosse um continente e a mente fosse todas as informações, todo o conteúdo que possa existir ali. Então, a sua vida, à medida que você vai fazendo suas escolhas, é como se cada quadradinho da sua história, ele acendesse e você vai deixando ali o seu rastro. Então, o seu rastro está registrado ali. Aí você pode voltar, se você quiser, né? Você pode fazer outra história e saber que isso é possível. Então, o ponto de focalização da mente, ela se desloca diante do mosaico da consciência, e no momento em que se tem a sensação de uma cena, de algum lugar, de algum ser, isso nada mais significa do que o deslocamento do foco da mente para a posição da consciência, onde aquilo já existe, onde aquilo já está registrado, vamos dizer assim, né? Como está escrito aí. Vamos fazer outra comparação. Por exemplo, as crianças e os jovens, e os adultos também, hoje em dia, todo mundo gosta desses games, né? Então, você entra num game, está ali jogando. Cada movimento, por mínimo que seja, que você faça ali, naquele joystick, sei lá o nome daquilo mais, aqueles aparelhinhos, você desloca um pouquinho da direita, a figurinha se desloca para a direita. Você retrocede, ele retrocede. Você vai para cima, para cima.
tudo já está ali elaborado, né? Então, cada passo que você der, as suas escolhas, elas já estão ali presentes. Mas cabe ao seu livre-arbítrio você dizer qual é o próximo passo que você quer dar. E, a partir dali, deixar a sua história, o seu rastrozinho luminoso. Então, tudo é um. Tudo é um. O que se percebe, repetindo, né? O que se percebe não é tudo que há. A realidade é a soma dos conceitos estabelecidos sobre as percepções. Então, à medida que a gente vai conhecendo as coisas, tendo percepções sobre determinadas exteriorizações da nossa vida, então a gente vai estabelecendo pensamentos, memórias, e isso fica registrado. Então, fica no nosso banco de memória. E muitas vezes, quando um assunto surge e que é algo novo, se aquilo não tiver registrado no nosso banco de memória, na nossa mente, a nossa tendência é rejeitar aquilo. É dizer que aquilo é fantasioso, que aquilo não existe, que é coisa demais, e por aí vai. As percepções, elas são limitadíssimas, elas são truncadas e elas são deformadas. E é tão fácil a gente perceber isso, né? Por exemplo, eu mesma, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, minha miopia era de 4,5 graus. Então, mesmo eu convivendo com outras pessoas, as minhas limitações sensoriais, do ponto de vista visual, eram muito limitadas em relação a outras pessoas. E tem aquela situação também dessas informações elas chegarem truncadas ou deformadas, porque o meio de transmissão vem cheio de ruído também. Cada órgão sensorial ou dispositivo biológico de vibrações, ele só tem especificidade para determinadas faixas de frequências vibratórias. Cada onda condutora de informações, ela pode envolver várias frequências, mas apenas uma parte delas é que encontra detectores aptos ou órgãos sensíveis em determinados seres. Sendo assim, muitas faixas deixam de ser detectadas. Nós percebemos apenas ínfimas frações do universo. É como se a gente tivesse brechando o universo, sabe? Tivesse um bloqueio enorme assim diante de nós e os nossos sentidos fossem apenas buraquinhos ali que a gente fica brechando o universo. Então, a gente acredita que tudo que tem que ver é o que está ali diante desses nossos órgãos físicos, né? Que eles, assim, ocupam uma faixa de frequência vibratória dentro da escala eletromagnética muito estreita. Por exemplo, a parte de luz visível, ela é bem estreita, e é tudo que a gente vê. Então, tudo que é perceptível para a gente está dentro dessa faixa de luz visível. Aquém dessa faixa de luz visível, existem outras frequências que já são detectadas, né, pela ciência. Por exemplo, o infravermelho, tem o micro-ondas, tem radiofrequência. Então, todos esses aspectos, todos esses tipos, estão abaixo da escala eletromagnética da luz visível. E tem as que estão além, né? Que é o ultravioleta, tem um raio-x, tem um raio gama. Então, além e aquém, existem outras faixas de frequência vibratória, só que nós não temos dispositivos biológicos de vibrações aptos a captá-los. Mas acontece que a tecnologia permite que a gente amplie os nossos sentidos na direção do micro e na direção do macro, né? Então, nós somos, hoje em dia, capazes de filmar uma célula, as micro-organelas da célula, podemos ver todas aquelas fotos maravilhosas que o telescópio traz, né, do Hubble, com aquelas belezas infinitas.
se nós tivéssemos limitados apenas aos nossos olhos, né, os nossos sentidos físicos, nós ainda estaríamos vendo a Terra como centro, né, e o Sol girando em torno de nós, sem ter uma compreensão do que de fato acontece. A realidade para nós seria essa, a verdade para nós seria essa, que a Terra está no centro e o Sol gira em torno de nós. E não o contrário, como se veio descobrir depois com o avanço da ciência, né? Aí eu quero trazer para vocês aqui, por exemplo, só para ilustrar mais ainda, uma árvore quando ela tomba. Quando a árvore tomba, ela emite vários tipos de frequência vibratória. Ela causa um som, né? O barulho da árvore quando tomba. E ao acontecer isso, se não houver um ouvido apto a captar essa faixa de frequência, o som existe? Não, né? O som não existe. Se não existir detector biológico de vibração apto a captar aquela frequência vibratória, o som não existe, porque o som é uma interpretação cerebral de uma faixa vibratória que estimulou os órgãos do ouvido, a membrana do tímpano, e gerou um gradiente elétrico que no cérebro causou esse estímulo aí. Mas, além do som, existe também... Você viu a árvore cair. Então, você viu, já são outras faixas de frequência vibratória que você está detectando, porque o espectro da luz está sendo possível para você. Se você está presente naquele momento e você contemplou, seus sentidos visuais estão aptos, então você vai ver que, além do som, você estando bem, você vai ouvir o som, você vai ver a queda, e se você estiver também mais próximo, você vai também sentir um abalo sísmicozinho, né? Então, você vai sentir um tremor. E, além disso, você também vai sentir o cheiro da terra, o cheiro das folhagens, né? Das flores, talvez algum fruto, se essa árvore tiver. Então, para nós, seres humanos, nesse nosso momento, nós captamos esses quatro aspectos desse fenômeno, né, ligado à queda da luz, à queda de uma árvore. Então, é lícito considerar, então, que o não se dar conta de outros eventos resulte tão somente da carência de detectores precisos. Se nós dispuséssemos de outros detectores biológicos de vibrações, outras condições poderiam ser percebidas. E, assim, a realidade seria bem diferente. Então, e eu me lembro quando a gente estuda antropogênese, a primeira raça, ela só tinha um sentido, e era o sentido da audição. A segunda raça foi o sentido do tato. A terceira raça foi a da visão, que era o cíclopes, né? A quarta raça do paladar. E essa nossa raça está aperfeiçoando o olfato. Então, esse ser humano da primeira raça, ele só conseguia captar os sons. E era através dos sons que ele se guiava, né? No seu meio, e se relacionava com os outros, né? À medida que os seres foram evoluindo, outros sentidos foram surgindo e passaram a perceber uma outra realidade totalmente diferente. E aqui agora, a gente sabe que existem pessoas que veem além dessas condições físicas ordinárias nossas. Tem gente que vê Eita. Tem gente que vê, por exemplo,
a aura da outra pessoa, tem gente que vê um espírito, né, que se manifesta, tem gente que vê um fantasma, né, que é o duplo etéreo, e outras condições. E tem os audiovidentes também, que escuta coisas que a gente não escuta. Então, a realidade é bem diferente para essas pessoas. Mas aí é bem interessante isso. As limitações perceptivas marcam a natureza existencial do ser como espécie. É a maneira daquele ser dentro da espécie. Ela é determinada pelas limitações perceptivas. Quais são os órgãos dos sentidos que ele tem? É aquilo que vai determinar o seu ser. E as limitações estruturais marcam a sua conduta vivencial, a sua maneira de estar nesse mundo. Então, a forma, a estrutura daquele ser, como ele vai se deslocar, como ele vai se comportar, como ele vai se alimentar, como ele vai se relacionar, por aí vai. Aí aqui eu quero fazer uma distinção entre o mundo é uma ilusão e o mundo não é uma ilusão. Lá no Oriente, a frase, eu acho que mais corriqueira que existe é o mundo é uma ilusão, o mundo é Maya. Maya é ilusão. Então, essa afirmativa também nós concordamos, o mundo é uma ilusão, o mundo não é uma alucinação. E a distinção entre ilusão e alucinação é que ilusão, para que ela ocorra, tem que ter um estímulo externo para que aquilo ocorra. Enquanto que na alucinação, não. Você percebe alguma coisa sem ter nenhum estímulo externo que justifique essa percepção que você está vendo. Por exemplo, aquela história bem conhecida, né, de quem estuda essa coisa, né? O pessoal vai caminhando numa estrada à noite, mesmo com a lua cheia, assim, de repente todo mundo se espanta com uma cobra, né? Uma cobra enorme ali, pendurada numa árvore, e todo mundo grita e sai correndo. E quando é no outro dia, quando eles passam novamente por lá, eles veem que não era uma cobra, era um cipó, uma corda ali que estava pendurada. A mente deles, como viu o registro de cobra, reconheceu aquilo como fosse uma cobra, sem que fosse uma cobra. Então, eles tiveram a ilusão. Já a alucinação ocorre em quem, por exemplo, tem problemas psiquiátricos, e inclusive aqueles que ficam sem beber, tendo delírios, né? Delírios trêmulos. Então, a pessoa que está em abstinência alcoólica, ela começa a ver coisas, por exemplo, na parede, e a parede pode estar a mais limpa do mundo, e ele fica vendo cobras e lagartos e tudo quanto é coisas horríveis por ali. Aí tem gente, né, que diz que o universo ele é uma alucinação. O universo não existe. O universo é uma ilusão nesse sentido, de que não existe. Mas não, o doutor Laércio dizia assim, dizer que o universo não existe faz parte dos anais da insanidade. Aí Paul Bruton diz o seguinte, o mundo extracorpóreo existe, mas o que se percebe dele é intramental. Então, dizer que isso tudo aqui não existe é uma loucura. Agora, a maneira como eu estou percebendo esse mundo é assim, de uma variedade imensa, tanto dentro dos seres da própria espécie e, se for de outra espécie, maior ainda, então, a distinção. Eu gostaria que cada um pensasse aí o que é que vocês estão vendo. Para a gente fazer mais uma vez um exemplozinho assim do que é verdade e do que é realidade. Aí pode ser que alguém tenha dito, eu estou vendo uma taça. E outra pode dizer, eu estou vendo dois rostos perfilados, né? Aí se você fica olhando, quem viu primeiro a taça, se olhar melhor, aí vai conseguir ver logo a seguir os rostos perfilados. E quem viu o rosto perfilado aí vai também se dar conta de que existe a taça. Então, isso aí seriam
o desenho seria uma realidade e as duas percepções consecutivas seriam verdades relativas, não a verdade absoluta. Agora, no fundo, não é uma taça, nem são dois rostos perfilados, é um desenho preto e branco. E se eu começasse a ampliar aqui a imagem no computador, ia aparecer aquelas imagens quadriculadas, e se eu continuasse aumentando e fosse possível o meu computador fazer isso, iria aparecer moléculas, né? E depois só energia. Então, é essa distinção que a gente tem que fazer. Qualquer fenômeno, aí aqui eu quero trazer também outro exemplo, para a gente aprender um pouquinho sobre as trindades, né? Qualquer fenômeno, ele se manifesta pelo 1 e pelo 2. Quando se estabelece o bipolo, pode haver percepção e, consequentemente, conscientização do evento. Quem já leu a Doutrina Secreta, Helena conta que, diante dos olhos dela, existe um livro. Na primeira página, tem um disco de imaculada brancura, sobre um fundo negro. Então, ela viu o disco. E depois tinha sobre o disco negro. Na segunda página do livro, é a mesma figura, só que tem um pontinho. Esse pontinho, ele existe. Só que ele não é conscientizável. Uma coisa, para se tornar conscientizável para nós, tem que ter o seu oposto, tem que ter o seu polo. Aí vamos fazer a analogia novamente. Vamos supor que lá numa cidade hipotética, onde você vivesse, a temperatura lá fosse sempre de 22 graus centígrados. Você nunca saiu da sua cidade. Os habitantes só vivem ali naquela cidade, não conhecem nada além disso. Então, não tem essa distinção de verão, primavera, inverno, outono, não. É sempre 22 graus a temperatura, tudo. Até os seres têm essa temperatura de 22 graus, os objetos e tudo mais. Aí, de repente, de longe, chega uma pessoa de fora, de outro planeta, vamos dizer assim, e nota isso, sabe? Aí ele percebe, porque ele conhece, né, o outro polo. Lá no mundo dele existem essas distinções. Então, ele questiona, quer dizer que aqui a temperatura é sempre 22 graus e as pessoas dali não vão nem saber do que é que ele está falando, nem saber o que é temperatura. Não, a gente não sabe o que é temperatura. Você está falando de quê? Aquilo é algo assim que existe para ele, mas ele não tem consciência do que seja. Está ali, eles estão mergulhados naquele meio e não se dão conta. Entenderam? Aí, então, fica essa situação de uma coisa existir, mas ainda não ser conscientizada. Ela só passa a ser conscientizada depois que ela polariza. Então, no momento em que surge o seu oposto, aí, então, se estabelece a conscientização daquilo. Você passa a ter consciência daquele fenômeno, por exemplo, desse exemplo que eu citei, em relação à temperatura. Outro exemplo também, vamos supor que a gente morasse num planeta onde só existisse a cor branca. Né? Aí chega a mesma figurinha, um alien de outro planeta e diz, aqui não existe cor não, porque tudo aqui é branco, os seres são brancos, bababá, aquela coisa toda. Aí ele traz uma amostrinha de uma cor, aí pinga uma tinta azul. Aí eles vão se dar conta da diferença do branco com o azul, com o preto, qualquer outra cor que tenha sido trazida ali. Então, eles vão começar a aprender o que é aquilo. Né? Tem a mesma natureza, mas surge um terceiro aspecto em relação. Então, o mentalismo diz que tudo se conhece através da mente. Tudo é medido pelos valores da mente, mas isso só se aplica no que diz respeito às imagens que se criam das coisas, e não das coisas em si. A essência das coisas não é captada pela mente.
porque ela dá sempre interpretações. E aqui, só para ilustrar, essa figura não ficou muito boa, não, mas existia, por exemplo, um polo, o A, ele existia, mas não era conscientizável. No momento em que ele se polarizou, é que surgiu dar-se conta do que seja aquilo. O perceber a parte como todo. Então, eu estou trazendo outro exemplo aqui, que é aquela historinha do elefante, né? Visando divertir um marajá visitante, foi mandado apresentar um elefante a 4 cegos. Então, eles pegaram 4 cegos, colocaram eles, cada um em uma parte diferente do elefante. Colocou um na tromba, colocou um no rabo, colocou um na orelha, colocou um na pata. E depois foram chamados e cada um era indagado sobre que tipo, como era, descrevesse como era aquele animal. E um disse que era feito um abano, o outro disse que parecia uma corda, o outro disse que parecia um tronco. E aí foi aquela discussão, aquela briga, e eles estavam, na realidade, só fazendo aquilo que seria o que a gente pode dizer a descrição de realidades, que são partes, não são o todo. A verdade aí, o todo, seria o elefante. Vamos fazer assim, trazendo para a consciência, né? O elefante seria como fosse a consciência, e cada parte do elefante seria uma mente ou um aspecto da realidade. Esse conto também ele pode ser aplicado aos seres humanos. As pessoas corresponderiam à mente e aos cegos, né? Que mesmo não percebendo o todo da consciência, assim acreditam. Eles acreditaram fiamente, por isso que brigaram. As frações percebidas. Dizer, por exemplo, que a tromba é a realidade de um elefante é uma ilusão. Assim também, dizer que as percepções que se têm são verdadeiras no tocante à realidade plena dos seres não percebem o todo da consciência. A gente só percebe as partes. Mas, assim, a consciência é o todo e, como tal, contém partes, né? Mesmo que a gente considere as partes, elas não são ilusórias? Mesmo elas sendo ilusórias, ainda assim, se elas são captadas, é porque elas estão presentes dentro do campo da consciência. Elas existem, mesmo que sejam assim, impermanente, ilusoriamente. Seja o que for, seja real, seja ilusório, seja verdadeiro, né? Faz parte do desse grande campo. Mesmo as ilusões são parte integrante do campo da consciência. Então, tudo no mundo criado é o resultado de algum nível de vibração de uma essência primeva, de uma essência perene. Isso é eterno, sempre existiu, sempre existirá. A teoria de Rayleigh, né? Em vez de um Big Bang que não tinha nada e surgiu, ele fala de uma criação perene, tudo sempre vindo de um outro e por aí vai. Como um caldeirão, você coloca um caldeirão de água no fogo, daqui a pouco aquelas bolinhas começam a surgir, sobem, se desfazem, mas já vêm outras, se elevam e se dispersam e seguem, né? Adiante. Então, esse mundo nosso, o mundo criado, ele existe porque existe essa essência primeva. E, além da essência primeva, existe um poder e uma força superior que fez com que ela vibrasse. Então, aquela essência primeva, perene, ela é comparada a uma essência, a algo assim, que tem tudo, mas ela é incapaz de se manifestar. Ela, para se manifestar, ela tem que ter um estímulo. E esse estímulo, essa força é dada por esse poder superior. E no momento em que essa essência vibra, então tem o surgimento do mundo imanente. Aí ele, para finalizar, aqueles que levam uma vida digna de um verdadeiro peregrino na senda é dado progressivamente
saber as práticas contidas no livro sagrado e assim chegar até a presença dos imortais. Como a gente viu lá naquela palestra, né, rumo ao discipulado, existem milhares aí de outros excelentes dentro do site da Sociedade Teosófica no Brasil sobre adepto, discipulado e tudo mais. Então, é importante você ir progredindo sem atropelo, sem ânsia, sem essa tanha de querer chegar lá. Porque, às vezes, essa tanha que você tenha de querer até, esse desejo espiritual, faz com que você não desenvolva de maneira adequada todas as suas qualidades, seus atributos, e faz com que, mesmo que você chegue num ponto assim elevado, diante de uma determinada prova, você sucumba. Aí a queda vai ser muito maior. É o que aconteceu lá no Senhor dos Anéis com o mestre de Gandalf, né? Que ele já estava com a vestimenta branca e Gandalf foi lá correndo atrás pedir ajuda e se deparou com o mestre que tinha virado, né? A casaca. E aqui eu sempre gosto de deixar para refletir. Existe uma única ordem universal. Existe uma unidade cósmica. Existe uma única lei. Existe uma única inteligência. Existe um único caminho. E Tote, lá no livro Tote, nas sentenças de Tote, eu trouxe essa frase aqui porque eu gosto muito. Não deveis procurar Deus pela meditação, mas pelo vosso modo de viver. E aqui, assim, eu quero abrir um parênteses, né? É claro que a meditação é um auxílio incomensurável para que a gente capte, né? E, assim, chegue a aquietar a mente e ampliar a nossa percepção para outros planos, né? Para outros campos. Mas eu estou falando daquela meditação que não chega a ser uma meditação que evolua, e sim uma meditação, às vezes, só rotineira, uma meditação mais assim, muito prática, porque você pode fazer da sua vida uma meditação. Você pode estar lavando o seu prato, estar cuidando das suas coisas, do seu dia a dia, no seu trabalho, fazer do seu trabalho uma oficina de meditação, em tudo que você fizer. E essa última figura aí é justamente da representação simbólica de Tote, né? Um corpo humano com essa cabeça desse pássaro ibis, né? E a gente pode ver que esse bico ibis, esse pássaro, ele tem um bico longo, né? Fino, porque ele penetra assim em profundidade nas coisas. É esse o sentido. Fernando, e aí? Agradeço a atenção de todos. Pode restabelecer o som, Fernando. Se alguém tiver escrito alguma pergunta. Fernando, não estou ouvindo nada. Deixa eu olhar aqui, Bernie, se algum dos meninos escrever alguma coisa. Né? Deixa aí no chat, né? Chat, sei lá. Não, tem nenhuma, não. Vê Okay. se Lúcia tem alguma pergunta para fazer. O povo está sabido demais. Tá vendo? Foi muito boa mesmo. Obrigada, gente. Pois, novamente, fazendo aquela saudação. A paz seja contigo e salve divina encarnação de uma chispa de Deus. Até a próxima. Namastê. Namastê. Pronto, Bernie, só fechar aí. Certo. Eu vou sair daqui também. Ok. Andy.
Tchau, Fernando. Obrigada.